o Estado brasileiro retome os territórios que estão na mão do crime, coisa de 20 e poucos milhões de brasileiros, 23 milhões de brasileiros vivem em territórios dominados pelo crime organizado. Insira os mais pobres economicamente na economia formal brasileira, libertando eles desse jugo. Ou seja, você não consegue levar serviço público numa região dominada pelo Comando Vermelho. Então não dá para ter até o presidente da República, boa. né? A gente deu uma reportagem aqui na minha coluna do meu colega André Chalders mostrando que o presidente da República precisou pedir autorização para o Comando Vermelho para poder entrar numa localidade aí em São Paulo, né? Você vê o absurdo que se chegou, né? Quando o Estado reconhece, né, que ele não manda mais naquele lugar, e se o presidente da República precisa pedir autorização, chegaram a esse ponto, imagine o cidadão que mora ali, né? Exatamente, e assim, isso aconteceu na favela do Moinho, aqui em São Paulo. Praticamente é um lobby, não praticamente, né, assim, sem querer elogiar aqui, mas alguns jornalistas estão denunciando isso faz tempo, né, que é um lobby muito claro com ONGs e com instituições que já estão atuando no Poder Legislativo e no Poder Executivo para cuidar dos interesses carcerários dessas facções. Então, o nível de infiltração, eu gosto de falar assim, existe a infiltração horizontal, que é a territorial. Você olha no mapa de maneira horizontal aqui e você vê as áreas do Comando Vermelho, ADA, PCC, etc. Agora, existe a infiltração vertical. E qual é a infiltração vertical? É nas instituições. Comando Vermelho entre instituições no Rio de Janeiro já. Agora, o PCC... todo mundo sabe que tem promotor que tem relações estranhas com o PCC, você tem políticos com relações estranhas com o PCC tá tentando infiltrar juízes para prestar concurso, o PCC tem nomes, eu vou colocar aqui, né, enfim, sou eu falando, né, naturalmente o programa que não se responsabiliza, todo mundo sabe que o PCC tem uma estranha relação com o Porto de Santos. Então, essas coisas acontecem aqui, e esses caras têm que ser extirpados da vida, do convívio brasileiro. E o termo tem que ser extirpado, ou presos, ou mortos em conflito, como tem que fazer com qualquer organização que é terrorista. Segunda coisa, que nós ele temos prendeu aqui nas regiões... nesse contexto, Renan? É nesse contexto. Prender um ator é a ideia de que sim, você só vai combater faccionado ou prendendo, ou, se ele resolver revidar, levando a óbito. Não existe outra forma de enfrentar um grupo terrorista ou uma facção criminosa. Porque essa ética que eles possuem uma ética muito particular. É uma ética muito pior. É uma ética que uma menina que vive numa comunidade, numa favela, se uma menina bonita ela chama a atenção de um traficante, vamos dizer, o destino dela não será muito bacana se ela tiver uma opinião própria sobre isso. As pessoas que vivem sob o jugo deles, se não pagarem o serviço que eles agora estão oferecendo de gás, de internet, o destino de um comerciante não será muito bacana. Qualquer um que não submete a eles não tem um destino muito bacana. Não há democracia, não há Estado de Direito nas áreas comandadas pelo crime organizado. Então esses caras têm que ser destituídos das posições deles numa guerra. E numa guerra ou você prende ou você mata. A ideia de que eu vou reabilitar um comandante do Comando Vermelho ou um membro, um contador do PCC será reabilitado. É uma ficção que foi criada. É uma ficção que tem na cabeça dos brasileiros. E essa ficção tem que ser retirada. A ficção que fica lá, Instituto Igarapé, com a Ilona Zabó, o Fórum Nacional de Segurança Pública, apareceu uma atriz da Globo e falou, viva Rio. Isso é papo furado, a gente está acreditando nesse papo furado há 30 anos e os caras estão ocupando nosso território. Mas isso é só uma faceta. A missão da missão, além disso, como eu falei para vocês do Ciro Nogueira, como eu falei do Centrão, é mudar o sistema de incentivos que faz com que a política brasileira seja apenas um instrumento de roubo. Por exemplo, todo mundo sabe que um deputado vira deputado porque ele vai obter no fim do dia recursos para o partido, recurso de fundo partidário e fundo eleitoral, e emendas que ele vai mandar para a base e vai sustentar um ciclo vicioso de compra de voto e de propina e financiamento de aliados com dinheiro sujo. Essa é a base da política brasileira. 90% da política brasileira acontece nesses termos. Isso é sabido, todo mundo sabe disso, especialmente nos interiores. Nós temos que mudar o sistema de incentivos. O sistema de incentivos tem que mudar. Um prefeito, ele não pode chegar lá sem nenhum indicador, sem uma meta de saneamento básico, de educação, de segurança, e aí ele vai para uma reeleição. Não dá para um prefeito ir para uma reeleição sem ter cumprido uma meta básica e o partido dele ser premiado com um fundo partidário eleitoral, porque esse prefeito depois apoiou um deputado. Um prefeito que não cumpre meta, ele tem que ter os direitos políticos dele cassado. E na forma de incentivo, nós temos que fazer com que os melhores prefeitos do Brasil, aí sim, um prefeito que trouxe indicadores objetivos de resultado para o município, ele gera recursos para o fundo partidário do partido, ou ele está, vamos dizer, autorizado a receber emendas, ou que seja, temos que alterar o sistema de incentivo da política brasileira, senão a gente vai ter uma desigualdade regional bizarra, né? Os piores gestores públicos estão nos lugares com os piores DHs, mantendo as pessoas mais pobres, e a gente não altera isso.
E aí, paralelamente, esses estados mais pobres elegem senadores, que é desproporcional pela lógica federativa do Senado, deputados que também são desproporcionais porque a divisão é errada. E aí o Brasil produtivo fica na mão de um Brasil improdutivo e corrupto, que é o Brasil do Ciro Nogueira. E ainda querem falar pra gente que a gente tem que apoiar o projeto do Tarcísio, tem o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira vai mudar o Brasil com alguma coisa. Ele vai mudar o bolso dele. Desculpa entre o me exaltar. Imagina, entre o Tarcísio e o Lula, qual é a melhor opção? Digamos que só tenham os dois. A melhor opção é a opção do Partido Missão. Eu não vou pensar mais como uma mentalidade de... Não estou te dando essa opção de dar um caminho, de tucanar. Tarcísio e Lula, só tem os dois. Eu vou lançar um candidato que vai... O meu candidato vai estar no segundo turno. Eu não vou aceitar mais essa vida. Eu quero que o Tarcísio e o Lula vão pro inferno. Naturalmente, o Tarcísio é muito melhor do que o Lula, se você quer ouvir isso. Mas eu não vou trabalhar com essa hipótese. A gente não montou um partido pra perder e trabalhar com a hipótese que eu vou apoiar ou o projeto porcaria do Lula ou o projeto porcaria do Tarcísio. No fim do dia, o projeto do Lula vai ser o projeto dos caras do Centrão. E o projeto do Tarcísio vai ser o projeto dos caras do Centrão. Os dois projetos vão quebrar o Brasil. Os dois projetos são covardes. Os dois projetos, o André Esteves do BTG vai estar mandando. Então, assim, eu quero que os dois projetos vão pro inferno. Eu quero derrotar os dois projetos.